A trilogia Matrix, que todos deveriam assistir, é algo que fala de um segmento de realidade que está dentro de uma grande matriz. Quem está fora sabe da realidade, mas quando se mergulha nessa matrix, você vive aquele mundo virtual e perde a noção do que existe lá fora. Isso é uma metáfora fantástica com a nossa situação terrena. E nesse filme, em um dos 3 filmes que compõem a trilogia, há um momento muito singular em que o herói, o mocinho da história, se encontra com o seu mentor e o mentor diz: aqui estão 2 pílulas, uma azul e uma vermelha. Você tem que optar, dizia o mentor para Keanu Reeves, que é o mocinho do filme. Você tem que optar por uma das duas. Se você tomar a azul, você vai continuar a sentir o privilégio, eu não sei se o termo é isso, mas eu chamo desse jeito, a sentir o privilégio de continuar nessa sua ignorância abençoada em relação à realidade. Você vai continuar existindo muito bem, curtindo a vida, dentro dessa, entre aspas, ignorância abençoada. Se você optar por tomar a vermelha, você vai enxergar a realidade como ela é. Vai pagar um preço alto. E ainda vai continuar a existir dentro dessa realidade, mas sabendo ou percebendo tudo ou todo o contexto que está além da Matrix. Eu fui obrigado a tomar a pílula vermelha sem jamais ter pretendido isso. Conviver com Javé e seus assessores é tomar a pílula vermelha. É você, de repente, perder o direito e a bênção de ser ignorante, de ser obrigado a sair da sua zona de conforto, continuar a conviver com o mundo do jeito que ele é, mas percebendo ou sabendo, correta ou incorretamente, que de fato isso é uma grande ilusão. Isso o quê? Esse universo. Tudo que não é sincero. Essa percepção não é nova. Os Vedas, que é um conjunto de literatura que foi revelado aos antigos arianos, que receberam essa revelação no tempo que viviam em torno do Mar Cáspio, e que depois de muita história hoje perdida ali acontecida, é que esse grupo de arianos migrou para o subcontinente indiano, dando início ao que hoje nós conhecemos como sendo a história hindu, totalmente apoiada nos Vedas. Naquele tempo antigo, quem viveu aqui na Terra, todos os habitantes da Terra, não tomavam nem a pílula azul nem a vermelha. Eles tinham outro tipo de pílula. Eu estou aqui apenas falando de forma metafórica. As pessoas daquela época sabiam, porque conviviam com seres extraterrenos, com outras espécies pensantes, mas que não a espécie Homo sapiens, mas não entendiam o contexto por trás daquilo. Ou seja, dentro da Matrix não existia somente a espécie pensante Homo sapiens, existiam outras. Com o tempo, há cerca de 5.000 anos atrás, esse ser chamado Javé resolveu expulsar da Matrix algumas dessas espécies e resolveu expulsar do planeta Terra algumas espécies que saíram da Terra, mas continuaram dentro da Matrix universal.
em ficando somente a espécie Homo sapiens pensante na Terra, ele fez convergir para essa espécie todos os espíritos que ficaram prisioneiros no orbe terra, pois que assim ele conseguiria administrar melhor o processo e o projeto educacional de espíritos doentes e criminosos ajuntados no orbe terra, como resultado de todos os problemas já ocorridos no passado imemorial. Quando ele preparou esse plano, os rebeldes deram a Adão e a Eva uma pílula vermelha, que terminou essa pílula por abrir os olhos, e eles passaram a perceber não o contexto fora da Matrix, mas o contexto terreno, pensante, que os animais que não pensam não percebem, nós animais que pensamos, percebemos, que é o apanágio da razão, de sermos responsáveis pelos nossos próprios atos, coisa de um cachorrinho, um gato, um pássaro não tem essa consciência. Mas nós ainda estamos tomando a pílula azul, ou seja, nós ainda estamos naquilo que as religiões nos deixam saber sobre uma realidade bem maior. E aquilo que as religiões nos ensinam é a pílula azul da ignorância abençoada. Nós cremos em Deus, cremos em deuses, em espíritos, em santos, nisso e naquilo, e transferimos para esses seres todas as responsabilidades que nos são próprias, e nos tornamos pidões, a gente só sabe pedir, e nos tornamos dependentes de receber, e quem não recebe sequer sabe ser feliz na Terra. Nós acostumamos a receber coisas de Deus, de Jesus, de maridos, de esposas, de avós, de tios, de vizinhos. Quando não recebemos, nos entristecemos. Esse modo de vida não é nenhuma maldade com os seres terráqueos. É o modo que é suportável ao psiquismo médio nosso. Mas há um outro modo de se viver. Esse outro modo de se viver pressupõe uma responsabilidade moral e espiritual que nós não temos. Apesar de termos a condição mental de perceber esse outro modo. E na hora que percebemos essa realidade que os hindus chamam de Maya, ilusão, ela continua a existir diante dos seus olhos, mas você consegue perceber que está por trás. E o pior ou melhor, você consegue descobrir como interagir com essa teia que formata as muitas realidades que existem. E é quando você percebe que o belo e o amor, ou seja, os princípios da beleza e do amor, são os dois grandes sustentáculos. Não dessa matrix, mas do que está além dela, que é aquilo que nós poderíamos chamar de pai ou mãe amantíssimos. Javé, deuses menores, seres complicados, fazem parte de um outro contexto. Um contexto bem menor que esse mais amplo. Da mesma forma que é importantíssimo para a Terra que nós morramos, olhem bem o que eu estou dizendo. E reflitam sobre isso. Se nós não morrêssemos, a vida na Terra seria impossível. Ainda bem que nós morremos. A vida somente existe porque a morte propicia condições para a vida. Mao Tse-tung, Hitler, Stalin, são três irmãos nossos que em menos de 30 anos se tornaram responsáveis por mais de 130 milhões de mortos aqui na Terra. Se esses três super líderes que pretendiam dominar a humanidade não tivessem morrido, a paz seria possível. E se juntarmos a esses três todos os demais líderes megalômanos que já existiram ao longo da história da Terra, se todos eles, se aqui na Terra só acontecesse de nascer novas pessoas, mas jamais de morrer ninguém,
a vida na Terra seria possível? Óbvio que não. Ainda bem que nós morremos. Porque de cretinice em cretinice, a espécie Homo sapiens veio e continua estragando a vida. E é preciso que os cretinos, como nós, saiamos desse mundo para que outros nasçam e possam, com novas possibilidades, criar um modo de vida diferente aqui na Terra. O chato da história é que os outros que nascem somos nós mesmos reencarnando. Então, a toda hora nós estamos causando efeitos que na frente seremos obrigados a conviver com eles, só que pelo fato de estarmos em novas personalidades, disso não nos apercebemos, mas somos obrigados a conviver com a realidade. O amor eterno jurado nos casamentos aqui na Terra é algo muito belo. O amor eterno de dois amantes se promete na hora do enaltecer do amor é muito belo. É um dos mais belos painéis da vida. Mas esse corpo, na medida em que vai envelhecendo e apodrecendo, torna impossível e difícil a expressão continuada desse amor, porque a química cerebral, a química hormonal já não mais permite. E como nós somos tendentes a sempre receber e não a dar, daí surgem as insatisfações, os dramas, as infelicidades. Por isso que a morte é uma bênção. Para o homem que é casado com uma mulher chata, ter que ficar a eternidade inteira com mulher chata. Para a mulher que é casada com um homem chatésimo, dono da verdade, ainda bem que um dia ela vai ficar viúva, ainda que doa a saudade, mas senão a vida fica insuportável sem a morte. A regra que vale para a criação de Javé vale também para ele. E essa é a sua pergunta. Só que ele não aceita isso. A criação se diz o universo. O universo. Tudo nesse universo nasce com o DNA que Javé nele semeou e já nasce com o germe da sua própria morte. Esse universo existe porque a todo momento nós estamos trocando incessantemente elétrons. E cada elétron que sai na órbita de um átomo, de um elemento químico que passa para outro, é assim que a realidade vai se transformando. E aos nossos olhos a transferência de elétrons parece vida e morte. Na hora em que esse corpo deixa de existir, na hora em que a Terra volta a assumir o que é dela, ou seja, que esse corpo se torna pó, isso quer dizer que todos os elétrons que estão nos trilhões de células que formam o meu corpo retornarão à Terra. Vão servir para novas aventuras existenciais. A questão é, quando eu expiro, eu estou soltando de mim mesmo sem número de elementos químicos na minha respiração, e em cada elemento químico desse existem os elétrons que passearam por dentro do meu corpo, sentiram a vibração da minha mente, e os elétrons têm uma capacidade memorial quântica fantástica de reter tudo o que é de verdadeiro em mim, e isso não se perde. E o elétron vai para a Terra, e um belo dia o cachorrinho vai passando por ali, cheira alguma coisa no chão, o elétron que era de Rogério penetrou nele, e assim os meus elétrons, ou desse porco, vão se soltando por aí, como os de vocês. E se alguém chegar hoje lá em Jerusalém, estiver caminhando e se encostar numa árvore, em que essa árvore tenha nascido um dia de uma raiz, que um dia recebeu um dos elétrons que Jesus expirou quando lá esteve, esse elétron de Jesus está lá. Tomar a pílula vermelha é perceber o que hoje a mecânica quântica nos ensina. E é chocante o que ela nos ensina. É tão chocante que a gente pensa que não é verdade. Não existe passado e futuro. É o eterno presente. Quem toma pílula vermelha percebe isso. Felicidade. Não há distância entre ninguém. Todos estamos interconectados e ligados de um modo que a gente nem imagina.
Esse universo é uma grande matrix, é uma genial matrix, é uma grande ilusão. É fácil manipular o campo quântico, já subjacente a tudo que existe em termos desse universo. Os nossos espíritos administram a matéria que se aglutina com um corpo, mas dele não dependem se evoluídos forem, para continuar, enquanto aqui existem, e existindo em outras realidades. Não há distância entre os seres que se amam, não há distância entre os seres que se odeiam. Não há nenhuma distância entre a gente e Javé. E Javé é a convergência, o Braille converge todo o fluxo de emoções sentidas por cada um dos elétrons presentes na sua criação universal. Se Javé um dia deixar de existir, outras mentes que o amam estarão conectadas dentro de uma grande corrente mantenedora da realidade universal criada por Javé, quando do estado de divindade que ele é. Mas Javé não quer dividir nem o comando, como ele diz claramente no Alcorão. Jesus até hoje espera amorosamente que ele o faça, até porque ele não tem condições de ir mais além. A idade dele é participando e conectado do universo. Exatamente. Quando ele dizia a Moisés, eu sou aquele que é porque ele é do jeito que é, desde que criou esse universo, nele entrou, e aí nele ficou sendo uma espécie de refém. Rogério, qual a associação que existe entre a vida da Terra, segundo que a vida ocorre na Terra, né? De certa forma, quando a gente se põe a refletir sobre a vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus, e os fatos que ocorreram no passado e ainda ocorrem, eu acho inevitável o confronto de ideologia, né? Jesus veio mostrar que a ferramenta para a evolução e para a depuração dos seres é o amor. É única, é o amor. E o sistema reencarnatório, por mais que abrandado, bastante abrandado, ele é... A ferramenta principal é o sofrimento, é a depuração dos seres pelo isolamento dos rebelados da Rebelião de Lúcifer, o isolamento da Tua Vermelha e os sofrimentos como ferramenta principal depuradora. Ora, eu imagino isso como uma controvérsia imensa. O sistema carcerário que a sociedade usa é esse, que é falível. O amor é a ferramenta regeneradora principal. Minha pergunta é a seguinte: existe uma associação entre o tipo de vida nesse planeta com os problemas que já vai ter? Existe esse tipo de problema em outro espaço que esse universo já vai de jogo? Seria esse um dos problemas que Javé enfrentou na sua própria criação? Infelizmente, é exatamente isso. Esse é um dos painéis tristes e preocupantes da pílula vermelha que eu fui obrigado a tomar e perceber e conviver com essas caixutes. Então tem a ver com o fato esse Javé estar, de certa forma, incapacitado de ter criado esse sistema que apresenta, entre outros, esse problema. Veja bem, antes da doutrina espírita ter sido revelada à humanidade, era difícil perceber isso. Mas depois que a doutrina espírita foi revelada à humanidade, se torna fácil perceber que um ser que se diz Deus e diz em alto e bom som que ele dá a quem lhe apraz e retira de quem lhe apraz,
que ele é o rei da astúcia? Alguém que assim se expressa, sob a perspectiva do que nós consideramos evolução espiritual, não é alguém evoluído. Jesus não tem astúcia nenhuma. Quanto mais evoluído é um ser, menos astucioso ele é, menos malicioso ele é, mais puro, belo e simples ele se torna. Isso é evolução espiritual. Fazer com que a mão direita haja sem que a minha mão esquerda saiba o que a direita está fazendo, ou seja, desapego total. Dar de mim o melhor que eu tenho sem esperar receber nada de ninguém. Mas se eu só dou a quem eu quero, com o objetivo X, e se eu quero, eu também retiro aquilo de alguém, isso não é uma atitude espiritual correta. Essa atitude gera karma. E é impressionante perceber que Javé disse e repete claramente, seja na doutrina filosófica dada no âmago do judaísmo a Moisés, seja na doutrina filosófica dada por Gabriel através de Maomé no âmago do islamismo, que ele age desse jeito e não faz questão de disfarçar. Na hora em que alguém chega e diz, Abraão, mata teu filho por amor a mim, isso não é uma violência, não? Mas isso poderia ter a ver com os problemas que ele enfrentou ao ser. Sim. Esse é o grande X da história. Javé padece desses problemas. E tudo que ele criou, por decorrência de repasse de genética, também. Sim, por isso que esse corpinho... Só que não há maldade de Javé. É a estranha natureza dele, onde a natureza humana é só um dos aspectos que compõem a sua personalidade exuberante. Olha bem que frase louca. O que nós chamamos de condição humana em Javé é só um dos painéis da sua personalidade. Portanto, ele não pode ser classificado como humano. Ele não tem consciência disso? Tem. Por isso que ele nunca apareceu e nem vai aparecer essa humanidade. Ele não sabe lidar com o contraditório. Por quê? Vamos agora retornar ao início de toda essa história. Imaginem como sendo um filme de ficção. O que eu vou agora dizer, o que já disse em outras oportunidades. Pena que eu não posso aprofundar ainda. Imagine que alguém cria um campo quântico por uma atitude da sua mente, já que os seres divinos podem isso fazer, os seres terráqueos também podem. Eu não posso aqui explicar agora como. Mas quem faz milagre é porque produz um campo divino e dele se utiliza para interferir nessa realidade, nessa matriz, do jeito que ele quer. As divindades co-criadoras têm um software divino que eles criam um campo quântico e esse campo, então, no caso desse universo, se expandiu, só que em um dos microsegundos desse processo, por uma questão que aqui não vamos falar, essa divindade mergulhou na criação. É como um pintor entrando na própria pintura. Quer dizer, isso é impossível, mas não é. Aconteceu. É o que é dito, é possível. E nós, seres humanos, como estamos todos com a pílula azul, ou seja, da ignorância abençoada, nós não temos ainda maioridade espiritual para perceber isso. Mas houve isso. Então essa divindade, ela teve problemas, e eu não posso explicar a fundo isso agora, e só uma parte dela entrou, algo entrou. Entrou a força mental da divindade, mas o resto não. Olha o nível de complicação.
Essa força mental que entrou é uma força mental tão fantástica, tão avassaladora, tão diferente de tudo que a gente imagina, que ela mesmo sentindo o problema, ela conseguiu se reconstituir de um modo X, e esse modo X hoje nós chamamos de Javé. Só que esse modo X é um modo que jamais existiu em nenhum universo, dos universos que existem, nunca existiu em canto nenhum ao longo da eternidade. E passou a existir e dentro de um universo em expansão e sozinha. Na hora em que essa entidade foi engolida pela própria criação, gerou uma forma de vida no âmbito interno da sua criação que não era para existir. Que fere as leis de tudo ou de todos os cânones para a lei dessa matrix. Mas ela continua existindo. E o universo se expandindo. Em se sentindo só diante de uma coisa que crescia com o senso de incompletude, desculpe, eu não tenho outra palavra. Esse ser começou a sentir a necessidade de criar agentes da sua vontade e do seu poder para tomar conta de tudo que estava sendo criado. Detalhe. Era muito doloroso para essa entidade permanecer na matrix primária da sua criação. Na verdade, a sua atitude mental criou diversas dimensões. Essa matrix universal material é só uma das faixas de realidade das outras que existem a partir da mente dessa divindade. Ela então ficou numa realidade paralela cuidando da expansão desse universo mais primitivo e físico. Mas ela entrava e saía no início dos acontecimentos. E quando aqui dentro estava, foi quando ela resolveu criar. Criar como se ela estava sozinha? Vejam bem, nessa altura não existia macho e fêmea. Isso é uma criação que veio existir 13 bilhões de anos depois desse momento em que eu estou falando para vocês, se isso tudo for verdade. Essa entidade sozinha, reconstituída de algum modo, sob uma certa forma existencial, somente podia criar outros seres a partir dela própria. Aqui na Terra nós temos dois tipos de reprodução. A reprodução assexuada e a reprodução sexuada. A reprodução em que dois seres têm que ter uma relação sexual para que surja um novo corpo, e a relação em que um ser sozinho produz um novo corpo a partir de si mesmo. Como clonagem, pessoal. Essa era a forma natural utilizada pela entidade que, em retirando uma célula mental de si mesmo, plasmava nessa célula a sua vontade mental, dando parte dos seus poderes a essa célula que, dentro de um processo que aqui não pode ser explicado, um ser se constituía e assim essa entidade chamada Javé criou a primeira geração de seres, todos eles semelhantes a ela, com parte dos seus poderes, já que ele nunca conseguiu passar todos os seus poderes a uma só criação, a um só glória, ele dava parte dos poderes, mas também cada um desses seres criados recebia a doença como repasse genético. A sensação de incompletude, as inquietações, o nervosismo existencial, a necessidade de sobreviver a qualquer custo diante daquela loucura que estava se formando. E outras gerações de seres
foram criadas a partir da vontade dessa entidade chamada Javé. E assim começou essa história. Quando seres da quinta, sexta, 10ª, 20ª geração de seres criados por Javé começaram a criar por si mesmos, quando deles retiravam o DNA, esse DNA era o mesmo que eles haviam recebido de Javé, sob uma nova ordenação química, vamos assim dizer, onde o RNA, o DNA, que responde pelo código da vida, os genes se organizavam de um certo jeitinho diferente. E assim, vida foi sendo criada em muitos mundos desse universo, obedecendo a diversidade das circunstâncias planetárias locais, mas tendo como base a mesmíssima base energética, genética herdada do pai Javé. Por isso é tão contraditório o comportamento amoroso de Jesus com os seres desse universo. Totalmente. Vejam bem, pessoal. Os livros que eu escrevi a pedido dos assessores de Javé dele próprio, para mim, serviram como uma pílula vermelha, na metáfora que eu estou falando aqui. Na hora que eu estava escrevendo, a realidade foi se pondo na minha frente, e ela não é agradável. Ela é fantástica, mas não é agradável. Não é agradável pelo que nós nos acostumamos a pensar. A realidade agradável nessa história é exatamente a presença de Jesus no meio de tudo isso. Porque essa humanidade que nós hoje temos, nós herdamos não da genética corporal física da Matrix de Javé, mas sim da herança espiritual que recebemos de outras divindades que mergulharam nesse universo no sacrifício para ajudar Javé. Jesus é uma delas. A herança espiritual. A gente pode falar então que Javé sofreu uma precipitação e foi precipitado? Deu um nosso. Nós não temos palavras para descrever. Qualquer uma dessas funciona. Mas também não funciona porque é muito pouco para dizer o que houve de fato. Então, isso A relação Jesus e Javé, qual seria? Quer dizer, como eles se relacionam entre si? Não se relaciona. A interação foi essa escolha, complementando. Aí, Veja bem. Só um instantinho, mas veja bem. É a pílula vermelha, tá? É complicado. Se vocês lerem a Bíblia, vocês vão encontrar o momento em que Javé diz: hoje eu criei um que é o meu predileto. Está na Bíblia. Se refere a quem? Um dos clones que ele criou. Mas qual é o detalhe? A cada clone que ele criava, tudo que é material na Matrix tem que ter uma sustentação espiritual. Cada crebinha, mosquito, barato ou pernilongo que nasce no universo de Javé tem que ter uma componente espiritual estruturante, senão a matéria não se aglutina. Isso é um grande problema. Calma, que eu ainda estou aqui chegando aí. Então, a cada clone que Javé criava, uma divindade ou uma entidade espiritual do paraíso vinha para o sacrifício e ia para o sacrifício, porque na hora em que uma divindade assume o corpo clonado por Javé, esse corpo obedece cegamente a Javé, porque sente o que Javé sente e pensa o que Javé pensa, e portanto obedece cegamente, não tem o direito ao livre-arbítrio, ao tirocínio. O primeiro grande risco da divindade de Jesus, ao mergulhar no universo de Javé, se submeter a um dos códigos que Javé criou, foi esse. Só que essa divindade é tão fantástica, que mesmo tendo se submetido a um desses corpos, ele começou a agir ao longo do tempo de um modo diferente dos outros filhos de Javé. E Javé começou então a perceber que aquele clone era especial. E foi assim que esse ser, um dia, atendendo ao pedido de Javé, veio comandar parte da galáxia chamada Via Láctea. É aqui que a figura do Cristo cósmico aparece, administrando a rebelião de Lúcifer. Até aqui, a relação de Jesus e Javé
Sempre existiu, mas assim, Javé só se relaciona com quem lhe obedece. Ele não sabe lidar com seres pensantes. Todos os clones de Javé o obedecem cegamente e sentem exatamente o que ele quer. Esses seres não evoluem. E cada ser desse que existe traz consigo uma alma que ali está do sacrifício amoroso do Javé. Quando outras espécies foram criadas, que permitem que espíritos nela encarnem e tenham a liberdade do livre-arbítrio, aqui Javé não gostou quando a espécie Homo sapiens for ele criada para ter homens e mulheres na Terra meio que abestalhados, desculpe a expressão, mas quando tomaram a pílula que a serpente deu, abrir os olhos, aí Javé não gostou. Por quê? Porque a espécie Homo sapiens, que era mais uma espécie animal na Terra, melhorada, que no plano de Javé iria receber os espíritos adoentados da rebelião de Lúcifer e de outros que haviam sido juntados na Terra, quando Javé perdeu o controle com a espécie Homo sapiens, ele bateu duro, ele não sabe lidar conosco. Por isso que as religiões que ele criou querem o quê? Que o ser humano se submeta a ele. O muçulmano quer dizer o quê? Estou submetido a ti, ó Alá. E se ajoelhe em atitude de humildade. Isso é muito bonito. Isso é fantástico. E Javé quer isso. Como os judeus também se submetem. Javé só sabe lidar com a espécie Homo sapiens se ela se submeter a ele. Se não se submeter com ela, ele não sabe. Outra parte da sua natureza é que se acende e aí a coisa não funciona. Então Jesus, não como Jesus, mas no seu papel de Cristo nosso, lidou o tempo inteiro com Javé, obedecendo a Javé, mas dando os toques. Quando a situação ficou a pior possível, somente a terra restava da rebelião de Lúcifer, isolada, aí ele disse: eu me faço presente no nível mais modesto da tua criação, já que a tua criação não está como você quer, Javé. Ela se perdeu. Aí Javé dizia o quê? Vai e usa os teus poderes, exerce o império do teu comando sobre os terráqueos e os traz de volta a mim. Aí Jesus dizia mais ou menos assim: não vai dar. Eu vou lá, coisa e tal, mas eu não vou usar meus poderes. Eu vou tentar reconduzi-los pelo amor. Javé ama o seu moto, também quer isso. Diz: vais perder teu tempo, nós vamos atrasar o nosso processo aqui em milhões de anos. E desde que Jesus mergulhou na carne e passou a agir de um modo que Javé não gostava, Jesus confirmou Javé em tudo. Mas dizia: se vos foi dito que quando lhe agredirem do lado da face, vocês devolvessem, eu agora vos livro, oferto o outro lado em vez de devolver a agressão. E ele começou a desfazer e a desdizer, entre aspas, tudo que Javé tinha ensinado através de Moisés. Ele começou a colocar o amor como sendo o grande combustível a promover a redenção do todo. Então veja bem. Jesus se submeteu a Javé sempre, mas jamais se subordinou a ele. Ele nunca subordinou o seu comportamento a Javé, mesmo estando sempre submetido aos corpos e às condições criadas por Javé. Quando Jesus foi crucificado, e talvez não fosse necessário Jesus ser crucificado, o que é que Jesus dizia? Pai, se tu queres, se é assim que tu queres, se é assim que tu desejas, se essa é a tua vontade, lá vou eu, mas será que não dá para você afastar de mim esse cálice? Não, tudo bem, é essa a tua vontade, que seja feita. Isso se referindo para quem? A Javé. O Deus ainda era sempre Javé. Sim, só que Jesus ressuscitou. E não era para ter ressuscitado, segundo o ângulo de Javé. Para complicar tudo, o Concílio de Nicéia
igualou Jesus a Javé, ou seja, Jesus era igual a Deus. A mãe de Jesus, Maria, já não era só Ave Maria, Santa Maria, mãe de Jesus, era Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós. Javé não gosta disso. Criou o islamismo por isso. Já que não há Então, só está atento, desde a ressurreição de Jesus, tudo indica que ele e Javé não convivem, até porque a vibração de Jesus é de um modo tal fantástico, totalmente diferente da de Javé. Javé é prisioneiro de uma das esferas da criação que surgiu a partir da sua queda enquanto divindade. Jesus mergulhou no âmbito da criação de Javé e nesse âmbito permaneceu até a hora em que ele ressuscitou. Na hora em que ele ressuscitou, tudo indica que ele saiu do contexto universal de Javé e hoje está no que a gente poderia chamar de paraíso espiritual, ou seja, nas esferas espirituais superiores, e é de lá que ele vai mergulhar novamente nesse universo, e já mergulhou, para fazer cumprir a promessa da sua vinda, não mais nascendo na terra, mas na sua condição excelsa de divindade. Vejam, essas informações são chocantes. Elas não são agradáveis se vistas sob uma certa ótica, mas são agradáveis se vistas sob outras óticas. Dependendo da religião que a pessoa tenha, ela se choca para o bem ou se choca para o mal, discutando essas coisas. Devido ao nosso apego às religiões, aos nossos times de preferência, aos nossos partidos políticos, aos nossos filhos, àquilo que nós temos preferência, quando algo fere esse apego, nós não gostamos e reagimos. E esse é o drama. A pílula vermelha, que quando a gente toma, nos mostra a realidade como ela é, e não mais dentro dessa ignorância pessoada na qual toda a humanidade vive ao longo dos últimos 5.000 anos. Os carnelinhos. Ela requer uma ousadia amorosa para nós amarmos até quem nos agride, porque senão você não suporta. Ela requer um desapego total, porque quem disso se investe para doar na terra não deve esperar aplauso, nem afago, nem nada. É só pancada mesmo, há um preço a ser pago. Jesus pagou dele. Não é fácil. Javé retirou de Jesus porque Jesus não se subordinou a ele e Javé retira de quem lhe apraz. Veja como a coisa é dolorosa. Jesus, por amor a Javé, se submeteu ao sofrimento. E por amor a todos nós. A pergunta é, o que é que isso gerou? O que é que a humanidade fez desse legado? Que importância tem esse fato na minha vida, na sua? O que é que isso nos faz melhores ou piores, mais bonitos ou mais feios? O que é que isso nos convida a modificar no nosso modo de pensar, no nosso modo de sentir, no nosso modo de agir? Essa é a questão. A princípio nós sabemos disso, mas isso não modifica profundamente a gente em nada. Nós continuamos a não saber amar o próximo, continuamos a nos apegar às coisas, continuamos a tomar a pílula azul, ou seja, né, dessa ignorância abençoada que nos deixa-nos cômodos. Não, eu vou lá no centro espírita, tomo um passe, água fluidificada, está resolvido. Não, eu vou lá na missa, comungo, confesso meus pecados, está resolvido. Não, eu vou lá num culto protestante, pago o dízimo, o pastor me abençoa, está resolvido. Isso modifica o quê em quem? Nós precisamos nos modificar para melhor. É a corajosa reforma íntima que os Espíritos nos convidaram. É o que Jesus sempre nos convidou, a ousadia de nós amarmos, independente de sermos amados. Mas ir a centro espírita, ir a um culto protestante, ir a uma missa, pode nos ajudar um dia a melhorarmos mais. Isso nos convida ao estacionamento do estabelecimento religioso, mas não necessariamente nos promove. Isso aqui é a pílula da ignorância abençoada. Felizes dos que ainda vão a centro espírita, a cultos protestantes, a missas católicas, ou que mesmo sem ter nenhuma religião,
vivem de um modo que lhes é digno diante do que eles podem receber. Mas isso não resolve o problema da terra. É contraditório e leito, Canté. Sim e não. Vejam bem. Vejam bem. O perfume da alma depende de quê? De nós mesmos. Sim, O perfume da alma depende daquilo que pensamos e sentimos. mas esse enxergar, Rogério, é algo que eu venho perguntando desde que encontrei todo esse grupo, essas informações. É algo extremamente doloroso, a ponto, às vezes até eu perguntei, desculpa aí, Braz, interferi, mas era uma pergunta, desde que eu conheci, desde que eu tomei essas informações, esse processo de ruptura para perceber em cada individualidade terrena ou fora dela, adquirir essa expansão de consciência, ou seja, estamos presos ao dilema Javé, com todas essas cargas, todas essas características, e aí em cada um carregando seu peso, encontramos essa chave chamada Krishna, que nos dá a opção, através dos seus exemplos, e em 2000 anos, ou seja, parece não termos andado muito, e aí vivemos esse choque, dualidade, que é interpretado com se assim lhe dará uma condição melhor, mas sempre preso a Javé. Ou seja, aí muita gente pergunta a quem seguir, ou seja, o carneirismo. É difícil, extremamente difícil. Sim. Para quem toma pílula vermelha e paga o preço, e dela faz bom uso, tudo se torna muito fácil. Veja bem, na hora em que você consegue perceber que o ego terreno, que marca a sua personalidade, é uma ilusão, e que seu espírito é que está administrando esse ego terreno, e na hora que seus valores estão alinhados com o belo e com o amor fraternal, as ilusões se acabam. Veja bem, nós não dependemos de Javé para evoluir. Nós quem? Os nossos espíritos. Então Jesus nos trouxe a ideia da ruptura. Não. Jesus nos pede para carregarmos Javé no colo. Amando. Sim, mas romper não quer dizer que você negue. Romper com algo, você não necessariamente negar. Não vamos nos perder nas palavras, né? Você está aplicando as palavras de um jeito todo e outro, talvez dizendo a mesma coisa. Veja bem, Sim. Jesus não pediu que nós rompêssemos no Javé. Jesus pediu que o amássemos. Até porque, enquanto estivermos usando a matéria dele, o DNA, tudo que nós sentimos, a física quântica mostra que não há distância. Ele sente na hora. E a única forma de pacificá-lo é através da atitude amorosa. Na hora em que meu espírito deixa este corpo, se meu espírito não estiver manchado pelos pensamentos e sentimentos que ele teve quando imantava esse corpo, se meu espírito estiver limpo, a minha dificuldade de sair dessa matrix é zero. E esse corpo não precisa morrer para que meu espírito, enquanto é ilimitado, tome consciência disso. Evolução espiritual, sob essa perspectiva, significa, sim, um rompimento com essa ignorância abençoada, que todas as religiões nos promovem um pouco, nos convidando não estacionamento horizontal nas regras das religiões, mas sim nos convidando a verticalidade sublime da ousadia amorosa e espiritual,
que faz com que os nossos espíritos, ainda que presos ao corpo animal, haja e atue com base na sua natureza espiritual e não na sua natureza animal carnal, com todo o componente limitante que o mundo obriga a que os nossos cérebros se submetam. Na hora em que os iogues profundos nos ensinam a apaziguar a mente, fazendo com que o ego terreno deixe de existir e algo mais forte no seu íntimo surge, a gente chama isso de eu profundo, de eu superior. Na hora que isso acontece, o ego terreno passa a ser administrado por uma vontade espiritual que está além dos pensamentos e sentimentos da Terra. Vejam bem, eu suporto conviver com esse tipo de realidade porque esse eu que eu estou dizendo a vocês já sabe que ele não é nada. Há muito tempo que eu sei que Rogério não existe. Há muito tempo eu sei que eu não sou Rogério. Rogério é a forma como esse corpo é chamado, é a forma como, ao longo dos anos, esse corpo foi se acostumando a ser chamado e ele foi pensando que era Rogério. Mas chega um momento em que você, na hora que começa a praticar qualquer disciplina ensinada pelos mestres do Oriente, desde que o faça com afinco, amor e desapego, é aquela velha história. Paramahansa Yogananda vos ensina um método bem simples, que é o de você parar, fechar os olhos e começar a se questionar o que é que está por trás da escuridão dos meus olhos fechados. Depois de você fazer esse exercício durante algum tempo, ou muito tempo, associado a um mínimo de aprofundamento da respiração, em algum momento surge uma resposta do seu psiquismo. O que é que está por trás da escuridão dos meus olhos fechados? Na hora que eu me pergunto isso, eu faço uso fruto da minha vontade de me perguntar exatamente isso. Mas na hora que eu faço essa pergunta com a minha vontade e deixo a resposta fluir por algo que não seja a minha vontade, algo em mim diz, sou eu. Eu quem, cara, para? É o espírito que está incorporado em mim? Não. É algo mais além do psiquismo de Rogério que diz, sou eu. Eu quem? Mas eu sou Rogério. Então quem é que lá dentro de mim está dizendo, sou eu? Ora, enquanto eu pensar que eu sou Rogério, eu jamais vou escutar nada além do que a minha vontade de ser Rogério determina que a minha mente pensa e sinta. Mas na hora em que o que eu costumo pensar e sentir como Rogério deixa de ocupar o meu psiquismo, algo lá no íntimo de mim mesmo começa a se expressar. Ramana Maharishi dizia, para além de todos os pensamentos e sentimentos de Paulo, é que está o verdadeiro Paulo escondido. Para além de todos os pensamentos e sentimentos que Rogério se acostumou a pensar como sendo deles, é que está o verdadeiro Rogério. Então, na hora que você fecha os olhos e acalma o seu modo de pensar enquanto Rogério, o seu modo de sentir enquanto Rogério, algo surge em você dizendo, sou eu. O eu mais profundo em mim. Quando eu estou de olhos abertos, eu enxergo a realidade desse universo. Mas quando eu estou de olhos fechados e continuo a me perguntar, mas o que é que está por trás da escuridão dos meus olhos fechados? Se de olhos abertos eu percebo que há um mundo exterior, a realidade exterior em que este corpo é que atua, na hora que eu fecho os olhos e disso me desligo e isso para de dominar o meu psiquismo, eu percebo que o eu interior em mim é um cidadão também, e ele atua não na realidade exterior, mas na realidade interior que nós chamamos o quê? Espiritualidade. É uma realidade que já é subjacente ao modo de pensar das personalidades exteriores que nos marcam enquanto corpos animais pensantes. Na hora que você faz isso, ou seja,
Desperta no mais íntimo de você mesmo, com calma, com tranquilidade, a consciência mais profunda de um eu espiritual por trás da sua personalidade terrena. Você continua administrando essa personalidade terrena, mas sabendo que Rogério não existe. Quem existe sou eu. O espírito que está administrando esse cérebro chamado de Rogério, e que, quando toma consciência disso, se expressa como Rogério, que é o jeito. Mas que tenha consciência de que Rogério é uma mera personagem que ele está usando enquanto esse corpo existir. Mas eu não preciso que esse corpo morra para que minha consciência possa se dar o privilégio de pensar não como Rogério pensa, mas de uma forma mais ampla, com aquilo que a minha mente espiritual, que é eterna, já amealhou em vidas passadas. Porém, para isso ser feito, é necessário que não haja mais em mim rancor, raiva, susto, porque os arquivos marcados na minha mente espiritual são agradáveis e desagradáveis de meus equívocos em vidas passadas. Daí a importância do amor como sendo combustível a administrar tudo isso, senão não funciona. Na hora em que eu faço isso, Javé me atrapalha em quê? Se Javé, ele tem total domínio sobre o universo, sobre tudo que aqui está, mas meu espírito não faz parte do universo de Javé. Nele está inserido, administrando uma aglutinação material durante um tempo que se chama corpo terreno, que nasce e morre. Se o meu foco de consciência não está refém da existência material temporânea na Terra, eu não estou refém de Javé. Mas, se eu penso que sou Rogério, e penso tão fortemente que na hora em que esse corpo morre, meu espírito sai, eu continuo pensando que eu sou Rogério. Eu continuo pensando que eu tenho dinheiro em banco, que eu tenho que me alimentar, que eu preciso praticar sexo. Eu levo todo mundo de pensar e de sentir do animal Rogério para o outro lado, e tão cego permaneço que nem percebo a realidade espiritual que agora eu estou vivendo, que é aquela realidade interior, e aqui surge a ilusão número 2. É uma Maia número 2. E isso se chama cegueira espiritual. E todas as esferas espirituais primárias vinculadas à Terra estão cheias de espíritos que pensam ou que não têm a consciência de que morreram e que lá permanecem com os mesmos apetites, com os mesmos sentimentos no campo do ódio, do desamor, da disputa. Né? Esse é um drama na Terra. Mas na hora em que você consegue dar o clique em terra, você está livre. Você volta para cá por uma questão de compromisso amoroso, por amor, por pedido, porque seus afetos estão todos mergulhados ainda nesse drama, ou em missão, ou seja lá o que for, ou por karma. Ainda, espíritos que se encontram nesse padrão, têm karma. Ou pequenos karmas. Você pode chegar a esse estágio e ser alguém ainda muito imperfeito. Meu caso. Mas de acordo com as circunstâncias que eu enfrento, eu recebi o privilégio e o beneplácito de poder me perceber enquanto espírito encarnado, até para suportar toda essa conjuntura e não me descontrolar. Javé precisa de cada um de nós. Cada espírito que passa a ocupar matéria vinda do DNA de Javé, como ele sente, tudo que essa matéria sente, ele precisa, já que ele criou uma máquina de fazer vida que perdeu o controle, e a cada baratinha, a cada inseto que nasce, uma alminha tem que ser criada para ocupar aquilo, e ele perdeu esse controle nesse planeta, em todos que têm vida. Ele tornou-se refém da sua obra por isso. Qual o único sentimento que nós podemos sentir, então, para resolver todos os problemas deste universo e ajudar Javé? O amor, não tem outro. Então, amar não rompe com nada. Amar é a coisa mais fácil do mundo.
Amar, você não precisa ter cultura, ser inteligente, ser gênio, ter dinheiro, ser bonito, ser importante, ser rico. Não precisa. Você pode ser liso, leso, louco, feio. Você pode amar. As muitas matérias que os nossos espíritos cursam nas muitas vidas terrenas dizem respeito ao aprendizado da maioridade espiritual. Todos os nossos espíritos já viveram aqui na Terra muitas vezes ricos, pobres, bonitos, feios, com corpos sadios, com corpos doentes. Nós, ao longo desses milênios, já cursamos tivemos todas essas experiências para delas ir agregando ao nosso eu espiritual, o fator resultante dos nossos méritos e deméritos, vivendo as diversas funções. Maioridade espiritual é quando você consegue estabelecer na sua condição espiritual uma atitude mental espiritual que tanto faz você nascer assim ou assado, você minimamente é tendente ao bem e consegue ser alguém útil na obra divina do estabelecimento do ideal fraterno nesse universo. Não é difícil. Mas nós que estamos sob a égide da pílula azul que nos deixa na ignorância abençoada, recebendo essas informações a gente fica chocado. Você tem toda a razão. Mas se nós amarmos, a gente não precisa entender nada disso. Tem gente, pessoal, que vive lá no meio da tribo asiática, africana, que não sabe nem ler, que nunca ouviu falar de Jesus nem de Javé, que não sabe coisa alguma de coisa alguma, mas vive numa atitude de simplicidade amorosa com a natureza que o cerca, de tal modo que esse ser colabora muito mais para a conspiração positiva e bela desse universo do que nós, os ditos homens e mulheres, com acesso à cultura, com complicação intelectual, vinculados a religiões. Tudo está, nesse sentido, na emoção e na simplicidade do ato de amar. Ponto. Veja só, eu ainda, enquanto alguém que está tendo a obrigação de lidar com esses fatos e de falar um pouco a respeito disso, nada do que eu falei até hoje, nas reuniões aqui do Grupo Atlas, ou mesmo nos programas de rádio em São Paulo, nada, muito pouca coisa é novidade. Tudo já foi dito há muito tempo. Que esse universo foi criado por um Deus anoetado, isso está escrito em diversos evangelhos apócrifos, gnósticos. Diversos. Esses evangelhos surgiram nos séculos 1, 2 e 3 depois de Jesus. Não há novidade. E Prajapati criou este universo e nele mergulhou como Brahma. E Brahma criou de si mesmo outras entidades, e uma delas, um belo dia, chamada Shiva, cortou uma de suas cabeças, uma das cabeças de Brahma. Isso é muito diferente do que nós estávamos falando aqui, sobre a divindade que mergulhou no universo, chamada Javé, que começou a criar a partir de si mesmo, e esses seres, por eles criados, começaram a ter problemas entre eles e brigaram com Javé. Isso está escrito nos Vedas há quantos milênios. Não há novidades. As novidades virão agora com a revelação cósmica. É a pílula vermelha, ela incomoda. Nós não estamos preparados para isso, mas, no entanto, isso terá que vir. Porque agora o que está em jogo é a salvação do planeta Terra e da espécie Homo sapiens. E Javé precisa da espécie Homo sapiens. Porque de todas as espécies, isso é novidade, todas as espécies criadas nesse universo, a mais recente é a espécie Homo sapiens. E ela tem uma condição que muitas outras não têm, a de influenciar Javé na sua pacificação vibratória por conta desse DNA. É imperioso recordar que o DNA, que está presente nas células de todos os corpos de seres vivos da natureza terrestre, esse DNA surgiu há 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás, numa molécula mãe que surgiu aqui na Terra, ninguém sabe de onde veio, nem como surgiu.
Existem as teorias da geração espontânea, da panspermia malística, da panspermia dirigida, para explicar como essa primeira molécula nasceu ou surgiu aqui na Terra. Ninguém sabe explicar como, mas a ciência já sabe que foi assim que aconteceu. Ou seja, há 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás, dentro da história geológica da Terra tem 4 bilhões e 600 milhões de anos, há 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás surgiu essa molécula-mãe, essa célula-mãe, com um código de DNA, que é igual ou tem o seu conteúdo básico, que é comum a tudo o que surgiu. E tudo o que surgiu depois da natureza terrena surgiu a partir dessa molécula-mãe. Isso é ciência. Tudo tem o mesmo DNA. Por isso que tudo nasce para morrer. Já nasce com o germe da sua própria morte, que esse DNA já trouxe esse código de vida implicitamente marcado na sua química. É o DNA de Javé. E Javé disse que criou tudo aqui na Terra, é por isso. Porque foi através do DNA dele. Então, percebamos que a física quântica nos diz que todos nós estamos interconectados. Os últimos experimentos feitos ainda nos anos 90 retiram células do meu corpo, põem ali atrás daquela parede, essas células ficam sendo monitoradas, eu fico vendo aqui um filme qualquer, toda a emoção que eu sinto me modifico no DNA do meu corpo, instantaneamente os cientistas percebem que minhas células que estão no outro lado da parede sala, no mesmo instante, sentem a mesma coisa. Aí eles vão afastando essas células até uma distância de 500 quilômetros, como os médicos americanos fizeram, e continuam a perceber que, na hora em que a minha mente aqui se emociona, as células que estão a 500 quilômetros de mim, que eram do meu corpo, nada instantaneamente sentem a mesma emoção. Ora, dentro desse universo, a maior velocidade de deslocamento que existe é a da luz. Ainda sendo a velocidade da luz, algum tempo deveria existir entre o ato das minhas células desse corpo sentirem e as células que estão a 500 quilômetros sentirem a mesma coisa. E o que é que a mecânica quântica nos mostra? Que não há nenhum tempo gasto. Que o processo é instantâneo, nem sendo instantâneo, ou seja, a velocidade de propagação dessa informação não pode ter ocorrido dentro do nosso universo. Ela ocorreu por fora. Ela é instantânea, ou seja, a física quântica chama isso de interconectividade não localizada. Com isso se provou que o nosso universo é não local, ou seja, nada está no local onde a gente pensa que está, porque tudo está verdadeiramente interconectado. Só que a ilusão dos nossos sentidos é que faz com que você esteja aí, eu aqui. Como também a ilusão dos nossos sentidos faz tudo não possa acontecer no mesmo momento, então divide isso em passado, presente e futuro. E aí, pessoal? Nós não temos mais como perceber isso claramente, porque os nossos cérebros não foram adestrados. Mas as novas gerações que vão surgir na Terra, Somos nós. que somos nós mesmos, mas encarnando em corpos um pouquinho melhorados sob essa perspectiva genética, serão desde cedo educados na visão desses postulados quânticos. Aí na hora em que eu sei que o que Zezinho dos Anzóis, lá na Austrália, está sentindo, tem importância para o meu bem-estar pessoal, na hora em que eu sei que qualquer ser humano sente, ou que qualquer boi ou porco sente, tem importância para o bem-estar do meu DNA, eu vou me preocupar em que os bois, os porcos e os meus irmãos homo sapiens se sintam bem. Vocês já escutaram o grito de um porco na hora que vai ser abatido? O que é que aquilo provoca no DNA da carne dele? Que nós depois comemos. Os elétrons do porco que guardaram tudo aquilo e passam a ser ingerido por nós. Na hora em que eu souber disso, e essa geração, mesmo a ciência quântica dizendo que é verdade, a gente consegue conviver com isso como se fosse uma ficção e não verdade, mas as gerações futuras saberão
A primeira coisa que desaparece da terra será o quê? A pobreza. Porque enquanto pobres existirem, vírus e bactérias complicadíssimas, sofrimentos e dramas inenarráveis existirão, e tudo isso vitima a todos, a humanidade, porque isso é um barco só. Mas a pílula azul da nossa ignorância abençoada nos faz admitir ou nos acostumar com o fato de que, nesse momento, 3 bilhões dos nossos irmãos que vivem aqui na Terra não têm o que comer, ou comem muito mal, ou vivem em péssimas condições de higiene, e a gente não dá nem, a gente já se acostuma com isso. Então nós não temos mais jeito em relação a certos aspectos de uma realidade maior que nos rodeia. Mas nós seremos a geração que vai começar a transição para essa percepção maior. A volta de Jesus, essas informações todas da revelação cósmica, o retorno na convivência com civilizações outras, o final do isolamento que nós na Terra estamos submetidos a muito, nada mais é do que um conjunto de eventos que nos ajudará a despertar para essa realidade maior. Mas nada disso está sendo feito para a atual geração que está encarnada na Terra. Tudo isso está sendo feito para gerações que virão. Mas começa com a nossa geração. Mas é um processo lento. As revoluções rápidas e violentas são produtos da ignorância humana. A única revolução que realmente fale e que é trabalhada pelos mentores espirituais é aquela que ocorre lenta e silenciosamente no íntimo de cada um de nós. E é nesse tipo de revolução que Jesus, Lao Tse, Zoroastro trabalham. Pois eles sabem que nada vindo de fora para dentro tem o condão de nos modificar. Somente aquilo que nós produzimos de dentro para fora, com nosso esforço e méritos espirituais, é que pode produzir a modificação benéfica no nosso DNA e assim influenciar a tudo e a todos e ao próprio Javé. É assim que a coisa funciona. Pessoal, 9h40. Acho que talvez seja... Diga aí, como o Reli vai fazer uma pergunta, depois dessa a gente paga. Tem rapidez. Então, voltar. Esse aprimoramento espiritual de reencarnações, ela é autorizado com o Yahvé? Não funciona muito bem assim. Veja só. Tudo indica, e aqui eu peço desculpas, porque eu posso estar equivocado em muito do que falo, mas pelo que eu percebi na minha pílula vermelha, Javé não tem acesso ou poder sobre os níveis espirituais evoluídos. Ele só tem poder sobre os níveis espirituais complicados e sobre esse universo físico. Então, veja bem. Desculpe, mas realmente a pergunta que eu fiz. Isso. Mas mesmo esses níveis mais evoluídos ainda carregam as características de Javé e tem para lidar com elas. Aí as palavras deixam de ter sentido, porque um certo padrão desses níveis evoluídos já não carregam mais nada, é outra história. Atuam dando força e estão livres disso, mas existem os níveis primários dos níveis evoluídos que carregam ainda essa herança. Então, o que a doutrina espírita mostra nos seus postulados apresenta ao mundo as leis que governam o processo reencarnatório. Nós, através da ciência, já podemos calcular a órbita de um planeta em torno de uma estrela, a órbita louca de um elétron em torno do núcleo atômico. A ciência nos mostra como fazer esse tipo de cálculo. Mas nenhuma ciência nos mostra como calcular o que é que Rogério vai estar fazendo no dia 29 de novembro do ano 2027, às 14h32 daquele dia. Não há nenhuma ciência que nos mostre como isso vai acontecer. Não há nenhuma ciência que explique, dentro daquilo que nós entendemos como ciência na Terra, o porquê de Roberto ser do jeito que é, de João ser do jeito que é, de Rogério ser do jeito que é, de Rogério ter nascido nas condições que nasceu, de Roberto ter nascido nas condições que nasceu. Então a doutrina espírita apresentou ao mundo essa ciência espiritual, que diz que a semeadura é livre, mas a colheita
ela é necessariamente obrigatória. Então, o que você semeia determina o que você colherá, e você terá que agir no futuro, se estiver preso à semeadura do karma, de acordo não com o que você gostaria, mas de acordo com o que as leis morais lhe obrigam a fazer. Quando você não tem karma, então você é livre para atuar. Mas quando você tem karma, você tem que atuar dentro de um conjunto de circunstâncias que foram criadas por você mesmo em uma outra condição existencial. Então, a regra é essa. O Pai amantíssimo e nem Javé a ninguém castiga. Mas cada ser, ao acionar o mecanismo do seu livre-arbítrio, está acionando os mecanismos das leis de causa e efeito. E na medida em que com seu livre-arbítrio o ser vai existindo, mesmo que não tenha ideia nenhuma de Deus, de Javé, de regras espirituais, pouco importa, mas na medida em que ele vai existindo e aplicando o seu livre-arbítrio a cada segundo da sua existência, invariavelmente ele está acionando os mecanismos das leis de causa e efeito, e disso ninguém escapa. Cada ser humano é responsável por ser o piloto do seu próprio destino. E tudo que você semear, você haverá de colher. Você tem liberdade na hora de semear, mas não tem liberdade na hora de colher. Então Javé não tem nada a ver com isso ali. E nem o Pai amantíssimo. Por um motivo bem simples. Não Javé, mas o Pai amantíssimo dá de si a mônada existencial de cada alma. Se Javé criou universos físicos, mas para que isso exista é necessária a estruturação espiritual, e aqui quem dá é o Pai amantíssimo. E a cada expressão de si mesmo, o Pai amantíssimo coloca a sua porção da herança sagrada, que é a mesma para cada ser existente. Como acontece desse jeito? A partir da criação da alma, com a herança sagrada do Pai ou da Mãe amantíssima, é da responsabilidade daquela mônada, como sagrada em si mesmo, administrar os seus passos. Há um livro fantástico, que é o livro de Mirdad, em que Mirdad, conversando com os seus seguidores, em um certo momento diz: se, em vez de vós, o Pai amantíssimo fosse criado a semente divina que lhe legou, ou que você herdou dele, quais seriam os vossos méritos? Ora, se Deus, em nos tendo criado a sua imagem e semelhança no nível mais profundo, fosse também nos usar como marionetes, fosse cuidar dessa herança divina ao invés de nós, quais seriam os nossos méritos ou deméritos se ele estava fazendo tudo? Então o livre-arbítrio que eu tenho, que cada ser humano tem, de usar o sagrado em si mesmo do jeito que lhe aprouver, é que determina o marco vibratório espiritual de cada ser. Javé nisso não se mete. Mas Javé, ele sabe cuidar da sua criação, mas ele não sabe perceber quem é o espírito que está encarnado, que se chama hoje ali, que se chama Luísa. Ele não sabe. Ele desconfia. Aí, para ele saber se ali é confiável ou não para ele, ele chega, se perto de Eli, aí começa a mexer na vida de Eli, para ver como Eli se comporta, para ver se Eli é ou não confiável para ele. Como Abraão tinha uma missão terrível, ele olhava assim para Abraão e dizia: Abraão, mata teu filho. Que isso, senhor? Mata teu filho, cara, para ver se você obedece ou não a mim. Abraão ficava sofrendo um mês. Na hora que ia matar, um anjo do Senhor segurava a mão de Abraão. Isso não é nem maldade. Aos nossos olhos é perversidade. Mas como Javé não tem maldade e ele precisa conhecer Abraão para ver se Abraão é confiável, ele vai mexendo. Isso é um absurdo para a gente, mas é assim que funciona. Nesse sentido, ele não tem consciência, como eu vi Paulo pelo meio, né? Ele não tem consciência nesse processo que ele tem. É terrível para nós humanos, mas é assim que funciona e ele não desfaz.
Abraão, submete-te a mim que eu te darei nesse pacto que nós estamos fazendo. Você me dá isso, eu estou aqui. Foi assim com Noé, com Moisés, com Abraão, pacto. Porque ele só sabe agir dessa forma com a espécie humana desperta. Qual é o drama de Javé? Nós já estamos submetidos às regras das leis morais do karma. Estamos mergulhados no universo dele e temos que administrar o que o nosso livre-arbítrio aqui dentro determina. A pergunta de Eugênia é genial e profunda. Ela está perguntando, e Javé? Que retira de quem lhe apraz, que bate de quem lhe apraz para testar. Ele não está provocando karma com isso, não? Só que nós aqui na Terra, Flávio, só administramos o nosso karma pesado depois que nós morremos. Enquanto não, a gente está lidando com a vida do jeito que ela é. Tempo virá, ao longo da eternidade, em que Javé terá que administrar absolutamente tudo o que ele fez, desde o primeiro segundo em que ele resolveu criar um limite. Ou seja, quando o universo esfriar. Mas como não tem passado, nem presente, nem futuro, já que esses 13,7 bilhões de anos são um momento presente só. Você respondeu agora, né? Agora. Agora falta uma coisa. A parte física. Podemos dar mais 10 minutos aqui, porque Então tudo acontece ao mesmo tempo. A parte física vai acabar um dia, né? Então é esse espaço aí que cobre a primeira pergunta dele lá, né? Acabou a parte material, acabou o problema? Foi isso que ele perguntou, né? todos, eu disse a você, Saco a resolver, quer dizer, termina pra gente. Pra Javé começa. disse que eu não poderia me aprofundar em certos assuntos. Rogério, e a quem ele está submetido? E a quem ele está submetido? Ele vai ter que pegar conta. A mesma regra que todos nós estamos, a justiça divina. Seria o pai a notícia. Pai, não vamos jogar e terminar. Porque senão não termina, não precisa. Mas ele não respondeu o que eu falei, né? Deixa eu só responder aqui a pergunta. Os espíritos estão pedindo para responder. Pergunta só uma coisa, vai falar. Qual é o drama? Esse universo não pode acabar sem que antes todos os bolsões kármicos dos níveis espirituais primários vinculados ao aspecto físico do universo tenha um só espírito prisioneiro. Porque senão é um impasse. É por isso que ele está sempre em expansão, Rogério? Não, isso é um outro problema, mas assim, não pode separar. E todos nós nos libertamos desse universo para que a galera se liberte também. É isso. É só isso, velho. É só isso. Libera. Agora só para concluir. Para a gente ficar com uma balança assim, meio oscilando. Qual é a... E veja só, eu vou me preocupar muito se vocês disserem que eu vou aprendendo tudo. Tá? Eu não entendo nada porque eu estou falando. Qual é a interação de Cristo e a sua colocação hierárquica nessa questão por Jeová face ao Pai Isso Evangelista? aí eu teria que fazer uma palestra só sobre isso. Só sobre isso. Não é fácil de responder. É. Veja só, em São Paulo, eu fiz um seminário uma vez lá, em Ubatuba, em que 2 horas, o seminário foi umas 8 ou 10 horas. 8 horas. 8 horas. 8 horas. Você sabe tudo, né? As 2 primeiras horas foi só falando sobre isso. Quem ficou Depois eu passo para ele. Quem melhor fala a respeito disso, de tudo que foi escrito na Terra até agora, são os Vedas e o livro de Urântia. Se aproxima bem aquilo que eles me passaram. Mas em rápidas palavras, para dar uma pincelada. A deidade, ela é algo tão incompreensível para nós, que ela se personifica em divindades. E essas divindades, que representam a deidade, algumas dessas divindades criam divindades menores. Tudo isso aqui existe no âmbito que nós poderíamos chamar de paraíso, que são os níveis espirituais mais evoluídos, que não tem nada a ver com esse universo, nem com outros universos. O livro de Urântia chama isso da ilha estacionária do paraíso. Então, cada um chama de um jeito. O problema é que uma dessas divindades menores
resolveu criar um universo e não deu certo. Aí uma divindade maior veio para o sacrifício. Ok, Lécio? O Ricardo fez o pé. Se para esse universo já existe o problema, vou dar a solução. É ridículo eu dizer isso. Mas o que esses seres têm me dito, que a solução para esse universo passou a existir a partir da criação da espécie. Só que a espécie Homo sapiens está sendo ocupada por quem? Por espíritos criminosos, que é o nosso caso. Mas na hora em que a Terra deixar de ser um mundo de expiação e provas e passar a ser um mundo regenerado, e somente na espécie Homo sapiens, espíritos tendentes ao bem encarnarem, o que é que acontece? Um salto quântico começa a ver a solução. É essa a equação. Por enquanto a espécie Homo sapiens é tida por todas as padrões cósmicos como lixo. Se nós somos os piores, não tem ninguém abaixo da gente. Nossos espíritos são dos piores. Essa espécie Homo sapiens, esses corpos, eles não existem por si só. Rogério não existe. Nossas personalidades aqui são meros joguetes de nossos espíritos na administração da realidade de Javé na qual estão inseridos. Quem realmente existe são os nossos espíritos. Eu não morro. Quem morre é esse corpo que eu utilizo. Então, sob uma perspectiva cósmica, quem nos olha lá de fora e tem consciência da pílula vermelha, ou seja, da realidade como ela é e não como ela aparenta ser, olha para a gente e sabe quem são os espíritos criminosos que estão aqui na Terra. Mas a luta para salvar a espécie Homo sapiens, e a espécie Homo sapiens só existe se o planeta Terra existir, para que espíritos melhores venham ocupar essa espécie Homo sapiens, porque nesse tipo genético criado reside uma alavancagem, desde que os espíritos que atuem sobre esse código genético façam com amor e sabedoria, e produz aquilo que Ricardo perguntou, uma possível e plausível solução para uma série de impasses até hoje existentes no modo como Javé administra. Isso seria pelo fato de que... Vamos embora, rapaz. Pelo fato de que tudo que a gente sempre vai lá para... Eu que entendi, carro só existe por planeta Terra, né? Não. Tem muitos planetas. Na verdade, na obra de Javé, vejam, Javé vem de todo o problema dele. A vida de Javé, pessoal, é muito triste. Javé não tem um amigo. Nem Deus. Javé está apartado de Deus. Ele está mergulhado como refém na sua criação. Ele só convive com os seres que têm o mesmo DNA dele, ou seja, que lhe obedecem cegamente, que sentem o que ele sente. Ou seja, diversidade, zero. Contraditório, zero. É um saco. Deve ser um saco, você já viu. Então a situação dele hoje é pior do que a de Lúcio. Não necessariamente. Essa é outra questão. Muitos de nós aqui na Terra, apesar de miseráveis que somos, mas nós temos uma vida interior extremamente bela. A vida interior de Javé é nenhum. O poder que ele tinha não era ele no estado de divindade. Eu não entendi a interior de zero. Isso serve para abrandar a visão que já vê os Estudos cataratos? Não. Eu não posso ir fundo nisso, mas você se diverte com uma poesia, você se encanta com um poema, você sorri. Devoção. Céu. Ele não tem. Mas quando você está no estado de fúria, desculpa, Sai daqui. Esse problema todo, isso é uma dúvida que aqui em relação a esse questionamento idêntico dos diabéticos. Ora, se é do conhecimento
de que esse ser passou pela dificuldade de se recompor. Não seria por isso que esse problema da porta sério, esse comportamento dele não estaria justificado por isso. E a nossa postura, de certa forma, intolerante, não seria, de certa forma, condenável para si? Eu erro todo dia por não conseguir me subordinar a Javé. Jesus não se subordinou de uma forma amorosa. Não é o meu caso. Se rebelou. Não, também não. Dessa vez, não. Em outras vezes, muitas rebeliões foram criadas. Dessa vez, eu me isolei. Eu pratico aquilo que eu chamo de minha satyagraha, ou seja, resistência amorosa e pacífica, em nome do que eu chamo de beleza na verdade. O método de Javé me é extremamente doloroso. E, veja, eu tomei a pílula vermelha. Mesmo você saber que esse método... Vejam como eu sou incompetente. Como eu não tenho estatura moral e espiritual para estar na situação em que estou. Infelizmente, a minha função nessa história é a pior possível. Para as minhas conveniências. Mas eu não tenho outro modo de agir. Eu já tentei de todo jeito, não consigo. Eu não tenho como fazer o que já me pede. Já tentei, não consigo. É ridículo, porque eu não tenho importância nenhuma nesse processo, é só uma... Não consigo. E os livros que eu escrevi não publicam é resultado desse problema todo. Eu só publico depois de chegar no mestre. Porque eu não sei se isso é verdade, mas não é essa a questão. É uma outra questão. E eu estou, entre aspas, sem isso que isso me afeta. Eu durmo toda noite, como qualquer ser humano. Eu sou o ser humano mais feliz que eu mesmo conheço. Mas o método de Javé é muito violento em cima de mim. Eu não resisto a isso porque eu não tenho como resistir. Mas, no entanto, como eu não tenho AP, eu já me preparei para desencarnar há muito tempo. E tudo que esse ser e os seus assessores podem fazer é destruir. Eles não sabem criar. Sabem, mas tudo do modo como eles enxergam. Então eles só criam coisas, seres dependentes do DNA deles. Meu espírito está ocupando um corpo que tem o DNA deles. Os assessores também, logicamente, têm os mesmos problemas. Mesmo problema. Menores e maiores, porque eles recebem parte da herança, seja positiva ou negativa. Alguns assessores dele hoje já sabem o que precisa ser feito. Mas quando já vier dar ordem a eles, eles não resistem e fazem. O problema é tão sério que o livro de Enoque conta um desses episódios, em que Javé lá dá uma butinada nos anjos recaídos, que haviam desobedecido aos desígnios dele, e dá uma sentença terrível. E um dos seus assessores diz para Enoque: essa sentença que o nosso pai Javé, ela é inaceitável. Ou seja, o próprio Miguel se sente desconfortável dentro da história. Mas não vou fazer. É muito sério a questão. Mas nada disso interfere no bem-estar espiritual em nenhum de nós. Eu não consigo, na minha porção de verme e no marco da minha miséria espiritual, agir como talvez meu espírito, antes de engarrar e se submeter esse cérebro, eu pretendia agir. Eu estou agindo do modo que me é possível na condição de hélio terreno. Estou pagando um preço muito complicado, mas isso não me afeta nem tira minha paz, até porque eu repouso no Pai. Meu ego terreno já não existe, eu finjo que ele existe, para poder me movimentar aqui na Terra. Mas de fato ele não existe. Todo dia eu me entrego ao Pai, pronto para ir embora, mais de 10 anos. Estou lidando com Javé há 4, mas eu tenho feito isso há mais tempo. Mesmo sendo um ser humano cheio de imperfeições, de misérias e de equívocos, seu espírito está livre. Essa prática que eu tenho de pensar que a cada dia que passo, ao fim do dia,
eu não chego porque deixarei esse corpo na hora da sua morte. Eu me preparo todo dia para, entre aspas, desencarnar. De tanto eu fazer isso, eu comecei sempre a me preparar para como eu me sentiria do outro lado. E como eu faço isso há muito tempo, eu fui percebendo a minha alegria em não sentir nada de negativo me imaginando desencarnado. Ou seja, eu não tenho nada mal resolvido com ninguém, eu não tenho raiva de ninguém, eu não tenho nada a esperar de quem quer que seja. Ou seja, eu vi que, mesmo sendo miserável, meu espírito está totalmente desapegado de qualquer coisa, inclusive dos afetos da minha alma. Até porque eu sei que não há distância entre os seres que se amam. Então, eu não sei se isso fez com que Javé e os seus assessores, que sempre lidaram com a espécie Homo sapiens, despertam para o livre-arbítrio, propondo pactos, ou se você não obedecer, a gente vai ferir de morte, vai... Quando eles me disseram isso, faça. Estou pronto. Se eles não fizeram, parece que há uma certa função nessa besteira que eu estou fazendo. Ou seja, do fato de eu continuar vivo falando dessas besteiras que a gente está falando aqui. Eu não estou falando o que eles me pedem. Eu estou desobedecendo Javé e seus assessores. Eles queriam que eu estivesse fazendo outra coisa. Além de divulgando algumas coisas disso que eu estou, mas fazendo outra coisa, mas eu não consigo. Então, Última pergunta para a gente ir embora. no caso da filha, pelo suicídio, já assim nesse estado, o que isso é? Suicídio? Veja bem, se aos nossos espíritos não foi dado o direito o poder de criar, não nos é dado o direito de destruir coisa alguma. A pior violência que nós podemos fazer a nós mesmos é destruir a forma material dos nossos corpos através do que na Terra nós chamamos de suicídio. Por quê? Porque a violência da atitude causa um trauma no modo pensante do espírito e é inevitável esse trauma. Por exemplo, o espírito que se joga na linha de um trem. Na hora que o trem passa sobre o seu corpo e despedaça o seu corpo, perispiritualmente falando, a dor dessa hora marca-se indelevelmente na mente espiritual daquele espírito e ele chega do outro lado com o seu perispírito aparentemente totalmente despedaçado como o seu corpo. Mas como o seu perispírito está vinculado à mente traumatizada, para onde a mente vai, carrega os pedaços do seu... Ou seja, e esse sentimento dura 1 mês, 1 ano, 10 anos, 100 anos, 500 anos, o tempo que for necessário para que esse espírito desmaie. Ou seja, para que ele pare de sofrer. Então qualquer violência que eu marco em mim mesmo é algo que inevitavelmente causa um trauma na minha mente espiritual. Então na hora que eu faço isso, meu espírito desencarna e fica preso ao nível espiritual mais complicado que existe, dos muitos níveis espirituais primários vinculados ao mundo físico. Isso não resolve nada, ao contrário, piora o problema. Para Javé é horrível quando isso acontece. É terrível o suicídio. Muito complicado. Os yogis profundos praticam o Mahasamadhi. Paramahansa Yogananda. Veja só, certos yogis, ou certos homens e mulheres, se acostumam a praticar yoga profunda, eles chegam num nível tal que estar nesse corpo ou não tem muita importância. Eles sabem que não são aqueles nomes com os quais são chamados na Terra. Paramahansa Yogananda, um belo dia, deu lá uma palestra para 3, 4 mil pessoas dos Estados Unidos e sabia que aquela era a sua última noite. Aí abraçou naquele dia mais demoradamente a cada um dos amigos que estavam lá na palestra e foi fazendo o que toda noite ele fazia antes de dormir, que era meditar um pouco.
sentou-se na posição lá de lótus, houve se sentar. Ele olhou para cada um deles lá com uma certa dose de carinho mais demorado, inspirou, fechou os olhos. 5 horas depois, 6 horas depois, os que estavam ali meditando com ele, e daram de Yogananda voltar. Foi embora. E é impressionante o retrato que tiraram de Yogananda algumas horas antes de ele praticar o Mahasamadhi. Alguém dirá, mas isso é suicídio. Esse é o preço da pílula vermelha. Oi? Esse é o preço da pílula vermelha. Não, aí é um outro tipo de pílula. É a pílula rosa. Porque esses espíritos já são tão evoluídos que na hora em que... Veja só, os espíritos muito evoluídos sabem o tempo de utilidade deles, o que está programado naquela encarnação. Então esses espíritos sabem a hora em que vão desencarnar naturalmente. Eles apenas desencarnam fazendo aquele exercício que é mais prazeroso para eles, que é, já que cada vez que eles praticam yoga, o espírito deles não sai. Eles são cidadãos da realidade interior. O corpo fica aqui na realidade exterior, todo mundo olhando para o corpo, e o espírito lá, vivendo na realidade interior. Nós somos cidadãos de duas realidades simultâneas. Existem espíritos aqui na Terra que estão encarnando há 4, 5 encarnações, mas seu espírito está fazendo ainda o mesmo curso numa certa universidade espiritual. Desde que esse espírito não se afete pelo mundo do pensar e do sentir que é criado a cada encarnação, sob a égide de cada personalidade transitória, na hora em que essa personalidade dorme, o espírito sai. Ele sai com a sua personalidade espiritual, que mais lhe marca a atitude mental, e continua a frequentar a mesma universidade que ele está frequentando há 500 e poucos anos. Essa é a vida real. Aqui é a vida da realidade de Javé, que cria essa ilusão tão forte que a gente acha que somente existe vida aqui e que não há mais nada para além disso. Então isso não é suicídio. Isso é mérito espiritual. Existem homens e mulheres do mundo que já praticam isso há muito. Na Índia sempre foi. Nós ocidentais, que nos achamos tão evoluídos, nem acreditamos que isso é possível. E é. Alguns ocidentais já têm habilidade para fazer isso. E farão quando chegar lá. Pessoal, 10:10. Nós extrapolamos a nossa hora. Obrigado pela paciência. Nós vamos doce até a próxima. Já vai muito assim, viu?